Pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa playlist de nervos cranianos. E na aula de hoje vamos falar de um nervo muito interessante. É o sétimo par de nervo craniano, o nervo facial, que é o mais conhecido por controlar a musculatura da expressão da face, a expressão facial. Eu começo essa videoaula dizendo para você que é possível, dependendo do local no sistema nervoso onde a gente tem um problema, é possível que o nervo facial deixe de funcionar apenas quando a gente tem que controlar a musculatura da expressão para expressar sentimentos verdadeiros. Por exemplo, eu de fato estou feliz, eu vou fazer uma expressão de alegria. Eu de fato estou triste, eu vou fazer uma expressão de tristeza. Existem pessoas que têm aquilo que a gente chama de paresia motora emocional, ou seja, ela não consegue controlar a musculatura da expressão facial somente para expressar sentimentos verdadeiros. Agora, se for para fingir uma expressão de alegria, uma expressão de tristeza, muitas vezes essa pessoa consegue fazer isso. Ou a gente tem a paralisia ou paresia motora tradicional, a motora facial tradicional, que é aquela quando o indivíduo não consegue controlar a musculatura da face para expressar sensações que não estão sentindo de fato. Ou seja, eu vou fingir que eu tô triste, eu vou fingir que eu tô alegre, eu consigo fazer essa expressão, mas quando eu tô com uma paresia, uma paralisia motora facial, eu não consigo. Então, para expressões verdadeiras, e para expressões simulando sensações, simulando sentimentos que não são verdadeiros, nós temos controles diferentes do sistema nervoso central. Então, o nervo que faz isso é o nervo facial, mas ele é controlado por estruturas do sistema nervoso diferente. Loucura, né? Imagina só. Então, na aula de hoje você vai entender tudo isso e muito mais. E tem uma outra coisa, o nervo facial não faz só isso não, ele faz outras coisas, inclusive está envolvido com algumas funções sensitivas também. Ficou curioso? Então assiste essa videoaula. Bom, pessoal, vamos começar. Nós estamos agora falando do sétimo par de nervo craniano, o nervo facial. O nervo facial, aparentemente, ele está saindo entre a ponte e o bulbo, num sulco que existe entre a ponte e um bulbo chamado de sulco bulbopontino. Mas, na verdade, ele dentro do tronco encefálico, ele se origina de alguns núcleos diferentes. Então, a gente tem o núcleo mais famoso, que é um núcleo motor, que é o próprio núcleo do nervo facial, situado na ponte. E a gente também tem núcleos parasimpáticos, também situado na ponte, que também tem origem de alguns neurônios dali que vão compor o nervo facial. A gente também tem a origem de alguns neurônios ali no núcleo do trato solitário, também no tronco encefálico, e também esses neurônios que estão saindo dali também vão compor o nervo facial. E também temos alguns neurônios saindo ali do núcleo do trato trigeminal, também no tronco encefálico, na ponte também, tá? E também vão compor o nervo facial. Ou seja, gente, os núcleos do nervo, os neurônios que compõem o nervo facial saem de diferentes núcleos e dependendo do núcleo de onde ele sai, ele vai ter funções distintas. Por exemplo, o nervo facial, ele é formado, na verdade, por dois nervos. O nervo facial propriamente dito, que tem função motora, que vai, inclusive, é a função mais conhecida dele, ele vai controlar a musculatura da expressão facial para você expressar raiva, alegria, dúvida, confusão, enfim, todas as expressões faciais, esses músculos da face aqui é o nervo facial que controla e é um nervo facial propriamente dito. E ele tem um outro ramo, que é o nervo intermédio, que é um nervo que vai controlar glândulas. Então ele controla glândulas lacrimais e glândulas salivares, tá? E tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista sensitivo. Então aí nós temos uma função autônoma, tá? Do nervo facial. Além do mais, o nervo facial também controla as sensações do pavilhão auditivo, então sensações somáticas do pavilhão auditivo, e também controla um sentido especial, que é a gustação. 2/3 anteriores da língua são neurônios que compõem o nervo facial, que inervam ali as
os botões gustativos, né, que estão lá presentes nas papilas gustativas da língua, levando informação de gustação para o córtex gustativo lá no cérebro. Então, gente, o nervo facial é bem complexo, como vocês podem perceber, porque ele tem uma origem de diferentes núcleos da ponte e ele também tem funções distintas, que vão desde funções sensoriais somáticas a sensações especiais, a motor somático e a motor autônomo. Então, assim, é um nervo que tem uma função muito ampla ali na região da face. Vamos entender melhor como é que funciona esse processo de maneira mais segregada para não ficar muito confuso. Vamos começar com a parte mais tradicional do nervo facial. O nervo facial, portanto, como você já deve supor aí, né? Eu já falei de funções sensoriais e também já falei que ele tem função motora, então ele se trata de um nervo misto. Agora nós vamos falar só da composição motora somática desse nervo. Ou seja, gente, a parte que controla os músculos da mímica facial. Então, bem aqui, ó, é a origem dele, ó. Ele vai se originar lá dentro, tá? Eu vou tirar aqui esse osso só para você ver melhor. Pronto, eu tirei o osso aqui para você ver melhor, ó. Então, ele vai se originar, a parte motora dele vai se originar aqui no sulco bulbo-pontino. Então, aqui é a ponte, aqui é o bulbo. No sulco bulbo-pontino, vem pra cá, ó, tá? E sai do crânio por um forame. Vou mostrar do outro lado aqui, que aqui ainda tem o forame. Ele sai do crânio por este forame bem aqui, ó. Chama forame estilomastoideo, ó. Este forame bem aqui, ó. Estilomastoideo, perto do canal auditivo aqui, tá? Do forame estilomastoideo, nós temos o nervo facial, alguns ramos do nervo facial. Então, a gente tem esses ramos aqui embaixo, ó. Esse aqui, que é o ramo de gástrico, que vai inervar a musculatura de gástrica. E aqui a gente tem o ramo, ó, estiloióideo, que vai inervar o músculo estiloióideo também, tá? Que são músculos relacionados principalmente à mastigação, à deglutição, perdão. Depois a gente vai encontrar aqui, ó, 3 grandes ramos que vão vir aqui para a região da face, ó. A gente tem esse primeiro ramo alto aqui, ó, que é o ramo, a divisão facial superior. A gente tem a divisão facial inferior e da divisão facial inferior nós temos um ramo que é o ramo bucal, que vem aqui para os músculos associados à boca. Nós temos o ramo mandibular, que vem aqui para a musculatura associada à mandíbula. E nós temos o ramo cervical, que vem aqui para baixo, mexer em alguns músculos aqui da região mais do pescoço, mais próximos do pescoço. Já o ramo superior, ele vem aqui para cima, ó, tá? Inervar a musculatura aqui oftálmica, né? E ele tem também essa outra região aqui, que é o ramo zigomático, que também vai inervar alguns músculos aqui periorbitais, beleza? Então, esses são os ramos que controlam a musculatura da face. Então, gente, esses ramos do nervo facial vão liberar acetilcolina nesses músculos dessa região aqui, da região da face. E aí uma coisa interessante desses músculos da face é que eles se originam em um osso ou em uma aponeurose e se inserem na pele. Então, quando eles contraem, eles puxam a pele, já que a maior parte dessas articulações aqui do crânio não se movem. Então, ele não tem outra opção, ele não tem como mover a articulação. Então, nesse caso, esses músculos, quando eles contraem, eles puxam a pele. E ao repuxar a pele, nós temos as expressões faciais. Então, essa é a parte motora do nervo facial que controla a mímica facial. Só que tem um detalhe. Estes neurônios que compõem essa parte do nervo se originam no núcleo do nervo facial, lá na ponte. Só que esse núcleo, ele é controlado por 2 regiões distintas. Uma via que sai lá do cérebro, do córtex motor do cérebro, no giro pré-central, ou seja, controle motor voluntário, né? Então dali saem neurônios, que é o neurônio córtico nuclear, que vai lá para esse núcleo do nervo facial e aí manda, por exemplo, os músculos contraírem. É o momento em que você controla o movimento da mímica de maneira voluntária. Então eu quero sorrir voluntariamente, eu vou lá e vou sorrir, tá? E nós temos
Também há formações reticulares, que são estruturas que estão situadas no tronco encefálico e que não são de controle voluntário, pelo contrário, faz parte do sistema límbico. Então, estes neurônios que saem dessas formações reticulares também interferem no núcleo do nervo facial. Ou seja, o nervo facial, ele é palmandado tanto do sistema límbico quanto do córtex motor. Por isso que às vezes a gente tem expressão facial verdadeira daquilo que de fato eu estou sentindo, e a gente também pode fazer uma mímica facial forçada, como é o que acontece, por exemplo, com os atores de novela, por exemplo, tá? Então, quando eu tenho um probleminha na formação reticular, eu posso, ou em qualquer parte ali do sistema límbico que está envolvido nesse processo, como por exemplo o giro do cíngulo, nós vamos ter uma paralisia ou uma paresia facial emocional. Ou seja, eu não vou conseguir controlar a musculatura frente a uma emoção. Se eu tiver um problema no córtex motor ou no trajeto da via córtico-nuclear, eu vou ter uma paresia motora facial tradicional, em que eu não vou mexer voluntariamente a musculatura, mas eu consigo mover de forma involuntária quando eu estiver sentindo de fato aquela necessidade. Ou seja, gente, nós temos duas fontes diferentes de controle do núcleo do nervo facial, tá? Agora, é claro que se eu lesionar o nervo facial mesmo, ou seja, os neurônios que estão em contato direto com o músculo, independentemente se o comando vem voluntário do córtex motor ou vem involuntário de estruturas do sistema límbico, de qualquer maneira eu vou ter uma paralisia motora, né? Então, quando eu tenho, vamos supor, um tumor que comprimiu aqui alguma raiz dessa aqui, obviamente esse neurônio vai parar de funcionar, esses neurônios, né, que compõem esse nervo, e consequentemente essa musculatura vai relaxar e eu vou ter a paralisia facial, independentemente de qual natureza ela for. Então, essa questão, gente, só dá certo quando a lesão ela é central, quando ela é periférica em qualquer circunstância, seja uma expressão voluntária ou uma expressão emocional, o indivíduo vai ter uma paralisia de qualquer jeito, beleza? Se você não entendeu, não deixe de comentar aqui que depois eu respondo. Vamos seguir. Então aqui, ó, nesse protótipo, a gente consegue ver melhor, ó, os ramos do nervo facial e como eles controlam aqui a musculatura da expressão facial, beleza? Mas se você prestar bem atenção, ó, bem aqui, nós temos um ramo, ó, que não tá indo para músculo específico aí da expressão facial, tá vendo, ó? Ele tá entrando aqui, ó, vai entrar bem aqui, ó, neste forame, ó, que é um ramo chamado de nervo petroso maior. Ele vai entrar aqui, ó, nesse canal aqui chamado de canal pterigóide, e lá ele vai controlar as glândulas. Então, essa é a parte motora também, porque controla a glândula, mas é uma parte motora que não faz parte do sistema somático. É uma parte motora do sistema autônomo, né? Controlando glândulas para secreção, por exemplo, de saliva e também lacrimal. Então, essa é a parte motora autonômica do nervo facial. Agora vamos para a parte sensitiva. O que o nervo facial faz do ponto de vista sensitivo? No caso, a parte sensorial especial do nervo facial, na verdade, se origina nos 2 terços anteriores da língua. Esses neurônios sensitivos que estão ali estão associados aos botões gustativos. Na presença do alimento, eles ativam e levam a informação gustativa para o sistema nervoso central, mais especificamente, adentra ali o crânio, entra no tronco encefálico e ele vai para o núcleo do trato solitário, situado no bulbo e não na ponte. E lá, do núcleo do trato solitário, ele integra com outras circuitarias internas que vão levar essa informação gustativa para o córtex gustativo do teu cérebro. Portanto, esta é a parte sensorial especial do nervo facial. Então, de maneira resumida, quais são as funções do nervo facial? Primeiro, controla a mímica facial, a expressão, a musculatura relacionada à expressão facial. 2, controla as glândulas salivares, como a submandibular, como a sublingual, glândulas lacrimais e nasais, né? Essa é a parte motora dele, autonômica. E sensitiva
somestésica do canal auditivo e também sensitivo especial relacionado à aferência gustativa dos 2/3 anteriores da língua. É isso aí, nervo facial fazendo milhões de coisas, um nervo misto e muito complexo também. Não confunda o nervo facial com o nervo trigêmeo. Na próxima semana eu vou fazer uma aula sobre o nervo trigêmeo. Mas o nervo trigêmeo, ele também controla músculo da região aqui da face, mas não são os músculos da expressão facial. São os músculos da mastigação, ou seja, são os músculos que movem a ATM aqui, tá? A ATM, como o masseter, o músculo temporal e os pterigoides. Então, muita gente confunde, porque também é músculo que está associado ao crânio, então confunde. Mas o trigêmeo, ele vai mexer em músculo da mastigação, beleza? A gente vai fazer uma videoaula de trigêmeo na semana que vem. Te aguardo lá. Tchau, tchau, pessoal!